Meu nome é Maurício, mas pode me chamar de Mal, acho que eu usei só o apelido no Discord mesmo. Minha câmera tá aparecendo? Então, eu vou falar sobre fazer imagens, né, com inteligência artificial. Mas antes de introdução, qualquer bate-papo, eu vou começar no próximo slide, porque eu já quero começar com um soco no estômago, se você puder passar. Então só para dar um gostinho, né, do que vai acontecer sei lá, nos próximos 40, 50 minutos que a gente vai bater um papo. Eu comecei a brincar, né, com a inteligência artificial, fazer as imagens e tal, e eu tive essa ideia, né, e se eu digitasse, né, uma caipora, eu pegasse uma rede neural e não digitasse mais nada, só escrevesse caipora. E aí eu peguei essa imagem, consegui essa imagem da direita, né, que obviamente não parece a caipora, né, aquele ser mitológico lá do folclore brasileiro, ou do Castelo Rá-Tim-Bum, né, para quem da nossa cidade. Enquanto que, se eu for na mesma rede neural e escrever Superman, tem vários, né? Aparecem vários, alguns muito legais. E quando eu tive essa ideia, eu fui na rede neural e peguei, né? E vi isso, eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. E o que está acontecendo aqui, né? Então, e aí eu comecei a tentar mais alguns exemplos, né? Se você puder passar para o próximo slide. Eu tentei, por exemplo, Spider-Man, né? Pô, tem várias opções também, mas Macunaíma não tem nada. Qualquer coisa, né, imagem que saísse quando eu escrevi Macunaíma, e só para relembrar, né? Eu não escrevi mais nada, só escrevi Spider-Man, só escrevi Macunaíma nesses dois exemplos, e aí essa rede neural tá farta de exemplos, né? Mas enquanto que esse folclore, essas outras ideias, é muito mais restrito, né? Então, o último exemplo que eu quero dar antes de chegar na introdução, se você puder passar para o próximo slide. E aí eu tentei um Batman e um Etevaldo também. Então, esse Etevaldo aí, sei lá, foi alguma coisa aleatória que a rede neural conseguiu fazer. Enquanto, de novo, Batman não está farto, né, nessa rede neural. E então é disso que eu quero falar, né, sobre como que a gente, né, já que a gente está jogando contra, né, esses vícios, né, da rede neural, como é que a gente ocupa esse espaço, né, se a gente precisar, né, e ainda mais que acho que esse tópico vai ser um tópico bem quente, né, nos próximos anos, essas imagens, já tem muito software sendo integrado. E, então eu quero falar um pouquinho, né, eu tenho feito um pouco sobre trabalhar não, mas feito algumas imagens, tal, descoberto algumas coisas, algumas dicas bem legais de como essas redes neurais funcionam e como que a gente pode né, contornar essas limitações. Então esse é o papo que a gente vai ter na próxima hora. Então, se a gente puder passar para o próximo slide. Então, o que eu vou falar, né? Eu vou fazer enfim, já passamos, né? Porque que tem Superman, mas não tem caipora. Então, eu vou fazer um resumão de redes neurais para fazer, né, para criação de imagem, como é menos modelos, tal. Vai ser uns 2 slides sobre esse tópico. E né, a cara, né, da conversa vai ser sobre algumas técnicas mesmo de como criar imagens, né, das redes neurais, como é que eu tenho feito e tal. E alguém falando, né? IA é imperialismo, é treta. E então, eu tenho 2 técnicas específicas. Uma é como é que a gente muda os prompts e tem uma ideia de peso e tal. Isso tem e o que acontece nas redes neurais, né? Vou dar também uma simplificada, uma explicada no que acontece por trás disso e como que a gente pode usar isso para ocupar esse espaço, né? E também por que a gente precisa ocupar em vez de, sei lá, fazer a nossa própria, por exemplo. Então esse é o bate-papo que a gente vai ter. Podemos passar para o próximo. Só uma introdução rapidez, né, da minha parte. Então eu sou bacharel e mestre em matemática, né, do IME-USP. Eu vi uma galera da física aí, então comi muito no bandejão aí de vocês também. Obrigado pelos pãozinhos e estrogonofe de frango e o suco de amarelo. E sou doutor em ciências da computação, né, pelo National Institute of Informatics, aqui em Tóquio. E eu trabalho, né, com modelagem de séries temporais desde 2016, então treinando redes neurais e o que precisa ser feito para entender o que está rolando nos dados. E sou um entusiasta, né, da geração de imagem com inteligência artificial. Aqui na tela tem algumas das imagens, né, que eu tenho criado. Eu comecei um Instagram, né, chamado no @ai.givanildo, um bônus extra para quem sacar de onde que o nome Givanildo vem. E se quiserem também
ver algumas das imagens que eu vou compartilhar aqui, algumas que eu tenho feito, fica lá só seguir lá. Bom, então esse é um pouquinho de mim. Vamos começar, então, essa treta aqui. Vamos passar para o próximo? Rapidão, né? Um resumão dos modelos, né? Como é que está o estado desses modelos, né? Então, tem 3 grandes competidores nessa área. O que vale a pena gastar bastante tempo falando e pensando é esse Stable Diffusion, né? Que é o open source, né? O equivalente do open source nesse mar de modelos. Só um parênteses que eu acho que vale a pena, para quem talvez ainda não sacou a diferença, o que significa dizer que uma AI é open source, né? Que é um pouquinho diferente, apesar, enfim, tem umas diferenças que eu acho muito interessantes, né? Porque quando a gente fala que o Python, por exemplo, é open source, né, você pode ir lá e ler o código-fonte, você entender o que está acontecendo, e, enfim, e outros programas, né? O Audacity usado para áudios, né? Então, você tem acesso ao código-fonte, você pode ler aquele código-fonte, compila, você pode alterar, e, enfim. Esse que é quando um programa é open source. O modelo ser open source é um pouquinho diferente. Você tem acesso ao modelo, né? Você pode baixar, tem até o link aqui no primeiro link dessa descrição, no Hugging Face, você vai lá e você pode baixar o modelo. O problema é que você não vai entender aquela parada, mas nem a pau, né? Porque por exemplo, esse modelo em específico são 2 bilhões de parâmetros, né? Então, não é um fato, não é que você pode agora ler o que está acontecendo, entender né, o código. A ideia é que você pode pegar esse modelo e agora começar a treinar em cima, pode usar ele e tal. Então, essa diferença que eu achei interessante o que significa ser open source. Outra coisa que vale a pena entender é quanto que foi gasto, né, para treinar esse modelo. Esse daqui é a geração XL, que saiu acho que em julho de 2023, né, então 2 meses atrás, não, também novembro, enfim, alguns meses atrás. Foram 10 milhões de reais, mais ou menos, dependendo da cotação do dólar e tal, que foram gastos no treino desse Stable Diffusion. Então, isso que é um dos motivos que a gente precisa entender como é que a gente ocupa esse espaço, né? Porque você não pode pensar, não dá, não tem caipora, eu treino minha rede neural com caipora. Vai lá, vai, boa sorte, né? E outros 2 modelos que vale a pena falar é o DALL-E 3, né, que é da OpenAI. A OpenAI é aquela mesma empresa do ChatGPT, e eles têm a própria modelo deles de geração de imagem, né? Só como comparação, o modelo deles tem 3,5 bilhões de parâmetros. Não consegui achar o quanto que eles gastaram para treinar. Eu duvido que eles fariam isso disponível para todo mundo. E um outro modelo que eu acho que vale a pena falar, aliás, são os que eu estou usando para essa apresentação, é o Midjourney, que é bem parecido com o DALL-E 3, mas tem umas diferençazinhas. Mas eu não consegui achar quantos parâmetros eles têm, nem custo para treinar. Mas, enfim, o Stable Diffusion ainda para ter uma ideia qual que é o valor aproximado. Se alguém quiser brincar ou usar, né, o Stable Diffusion, você pode baixar, né, e rodar na sua máquina. Você vai precisar de um vídeo, né, os gamers aí provavelmente vão conseguir usar o card deles, né, do jogo do computador para rodar. Mas você também só pode usar tem alguns websites, tem um link aqui, né, o ClipDrop, com o Stable Diffusion, você pode ir lá escrever algumas coisinhas. Talvez você não consiga fazer, se você usar um site, talvez você não consiga fazer todas as técnicas que eu vou comentar aqui, mas, enfim, ainda assim dá para brincar e ter uma ideia do que está rolando. Esse que é um resumão do que está rolando agora do modelo de geração de imagens hoje em dia, né? Então vamos passar para o próximo tópico, se podemos passar de slide. Isso aí não vai carregar porque é um PDF, mas é um vídeo que eu fiz. Depois talvez eu possa achar um link, assim, mas é um vídeo de 5 a 10 segundos que é só para quem nunca fez isso, nunca usou, eu acho que vai continuar sem ver, mas a ideia é que do momento que você, né, pega um prompt, você escreve o que você quer que apareça, né, nessa imagem, em alguns segundos aparecem. Em alguns segundos aparecem a imagem, assim, é meio surreal, por isso que eu tinha feito esse vídeo, é uma pena, acho que depois a gente tenta mostrar o vídeo, mas enfim. Acho que a gente pode passar aí. A ideia desse negócio, desse slide aí é que as imagens aparecem fantásticas e muito rápido. Então, beleza. Vamos falar da primeira técnica, né, que eu escrevi aqui, né,
passeando na variedade de ideias, né? Que é o que a gente vai aprender se tiver algum matemático aí. Essa variedade é a variedade que você pensou mesmo. E o que a gente vai fazer então vamos fazer um Batman brazuca segurando uma bandeira comunista. Esse daqui é o nosso primeiro exercício. E a gente vai fazer uma vez e depois a gente vai meio que fazer de novo, mas tentando entender o que está acontecendo no ponto da rede neural. Vamos passar para o próximo slide? Então, antes da gente fazer, eu só queria fazer um contraste, né? Da esquerda é onde que a gente vai chegar, né? A partir de uma série de prompts. E na direita eu tentei fazer a mesma imagem, só escrevendo o que eu queria ver, né? Que era um Batman verde e amarelo segurando uma bandeira comunista. Na direita tá aí, né? É funcional, né? Tá um Batman segurando e tal. Talvez meio xoxo e tal, mas está feito. Então, esse slide assim, é mais para entender a diferença, né, e o poder dessas técnicas de passear, né, pelo espaço das ideias na geração de imagens. E então a gente vai chegar... outra coisa que vale bastante a pena comentar é que uma pergunta que eu recebo muito quando eu mostro as imagens é: pô, que legal, que prompt, né, que você usou? E aí a resposta é complicado, porque é uma série de prompts, né? Que é o que a gente vai aprender nessa técnica, assim, são as iterações. Isso. Então vamos procurar agora essa imagem da esquerda. Podemos passar para o próximo slide. Então, como é que funciona, né? Como é que é o primeiro passo? Então, a primeira coisa a fazer é escrever o prompt. Só que se você perceber, o prompt está em cima, né? E aí embaixo são as opções que apareceram nessa primeira iteração. Tem algumas coisinhas para entender. Primeiro, você pode ver que o prompt eu fiz em duas cores, né, em verde e laranja. E eu fiz de propósito, né, porque o prompt eu dividi em dois pedaços. Verde é só o estilo, né, então tem o tipo de pintura, as cores, tem uma pegada meio de escultura, nessas cores brasileiras, né, verde e amarelo, com esse vermelho do comunista e tal. Então, é só, de um lado, tá só o estilo, tem um peso aqui, esse número 2 está dizendo que eu quero que a rede neural se importe 2 vezes mais com o estilo do que com o resto, né? E esse resto, nesse caso, é o conteúdo. E aí o conteúdo aqui, né? O Batman segurando uma bandeira comunista no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu aqui? Eu rodei essa imagem, eu não gostei de nenhuma. Então, o que eu vou fazer é começar de novo do começo e vou procurar. Então, a gente vai rodar e a gente vai mudar de slide e essas 4 imagens vão mudar. Se a gente puder passar de slide, obrigado. E então, eu comecei do zero de novo, meio que procurando a imagem, e eu achei essas 4 imagens. Eu gostei muito da imagem que acontece. Então, se a gente passar de slide de novo, eu vou focar nessa imagem. Então, agora vai começar o segundo passo, né? Se você pensar que o primeiro passo foi dividir né, o prompt em 2, um é o estilo, o outro é o conteúdo. O segundo passo agora vai ser, em vez de começar do zero, eu vou continuar procurando essa imagem a partir dessa bandeira, né, dessa textura que a gente achou. Então, vamos passar de novo o slide. E aí eu achei mais uma série de figuras, né, que, de novo, não tem nenhum Batman aí. E não era para ter, quer dizer, se tivesse ia ser legal, mas não é o objetivo agora, né? Eu tô procurando por uns que eu encontrei. Eu acho que nessa imagem eu usei, eu usei a da esquerda em cima de novo. Eu achei bem bacana, né? Dá pra ver quase que uma mão aparecendo, alguma coisa assim. Então, não, pode passar. Então, essa aqui foi o primeiro estágio dessa procura, né? Então, primeiro a gente, a partir do foco né, se você pensar que a gente está passeando pela dimensão do estilo, né, eu procurei uma vez, não achei no primeiro espaço, aí no segundo tentativa achei um estilo bacana, continuei iterando e eu achei um estilo que eu quero, a partir dele, fazer um Batman, né, que aí é a imagem na direita. Então, passando de slide de novo. Então, a gente tá ótimo, né, de procurar o estilo, vamos procurar o Batman. Fazer aqui, a única coisa que a gente vai mudar é os pesos, né, então a gente vai falar para a rede neural, não precisa se preocupar tanto dessa dimensão, né, do estilo, né?
né, se você vê em vermelho no prompt, né, são os pesos. E agora eu vou me preocupar 2 vezes mais com o Batman, né, com o conteúdo. E aí esses pesos, tem umas imagens que eu mudei os pesos, a gente vai ver a transição diferente, mas essa aqui, enfim, a gente vai fazer isso e vai aparecer um Batman automaticamente baseado nesse estilo. Então vamos passar, né, de slide. E é isso que a gente conseguiu agora um Batman a partir daqueles estilos, né? A gente pegou um estilo particular daquelas 4 imagens, jogamos esse prompt em cima com esses, né, os pesos diferentes e a gente conseguiu um Batman. E agora, a partir daí, você pode, né, ou escolher, ou começar a iterar a partir dele. Eu escolhi o que está na direita embaixo, né? Se a gente pode passar de slide. E aí, essa imagem em particular acabou o processo. Né? Então a gente procura o estilo, né? Se pensar que está numa dimensão, achou o estilo, muda de direção e continua optimizando, né? E foi essa imagem, mas agora a pergunta, né? Passando de slide, o que está pegando, né? O que está rolando por trás? Lembrando que de um lado a gente teve né, teve uma série de prompts e iterações. Então essa pergunta lá do tipo, que legal essa imagem, né, mas que prompt que você usou? Não é uma pergunta que, né, faz muito sentido por si só, né? Enquanto que, e se você fazer, né, se você só escrever alguma coisinha, pode ser que a imagem não seja tão rica, tão interessante. Então foi assim que a gente chegou nessa imagem. Vamos tentar entender o que está acontecendo por trás um pouquinho, né? Então, podemos passar de slide de novo? Então, e aí, esse slide está só mostrando como é que foi o nosso processo, né? Então, a primeira transição é a gente procurando o estilo, né? A segunda é a gente iterando do estilo para a segunda transição, né? Do slide 2 para 3. É a gente procurando a partir do estilo iterando. E a última transição é a partir do estilo, como é que a gente procura o Batman. Então tá acontecendo alguma coisa aí, né? Então eu vou tem uma imagem no próximo slide que não demonstra, né? Mas dá uma visualização do que está acontecendo. E essa é a ideia do passeio, né? De como a rede neural te dá uma estrutura para passear pelo espaço, achar esse ponto que vai ter essa imagem. Abstraindo absurdamente, né, essa imagem do Batman, você pode pensar ele só como um ponto, né, no espaço vetorial de 1 bilhão de dimensões, sei lá. É porque cada pixel são 3 coordenadas, né, que é o RGB, né, da cor e tal, e é uma imagem, né, de 1024 por 1024, então a dimensão é absurda. Mas você pode imaginar que essa rede neural te dá uma estrutura para passear, né, por esse espaço, né, absurdo, de uma forma que você possa achar o mínimo de uma função, né, que é achar o mínimo dessa superfície. A rede neural é que não é uma superfície tipo um círculo, né, que você olha numa esfera e você sabe onde que é o fundo dela, porque é uma coisa simples de ver, né. E é por isso que eu chamo de variedade, né, se a gente puder passar de slide, porque não é uma superfície bonitinha, assim, em geral ela é bem zoada, né, bem difícil de tratar, né, e enfim, a variedade é um termo que os matemáticos gostam de usar para descrever, né, a superfície em geral, e pelo menos me ajuda bastante. A tripofobia agora pega forte, né, devia ter um alerta aí de gatilho. Então, o que está acontecendo, né? A gente vai fazer esse desenho agora, mas passo por passo, né? Vamos passar de slide. Então, o que aconteceu no primeira iteração? A rede neural me dá 4 pontos, né? Nesse espaço, né? Nessa superfície. E aí eu não gostei de nenhum, né? Então, o que eu faço, eu rodo de novo. E eu rodar de novo do zero, né? Vamos passar de slide. É pegar outros pontos, né, da rede neural. E nesse caso, eu gostei desse em particular. Então agora, nessa iteração, agora eu vou continuar procurando, né, o fundo né, o mínimo dessa variedade, mas agora em vez de começar, né, de um estado aleatório, eu vou começar, né, eu dou como um dos inputs, né, para a rede, essa imagem, né. Então a gente pode passar, né, de slide. E aí sim que a gente começa a pensar que a gente está percorrendo, né, a partir da dimensão do estilo. E aí no próximo slide que a gente vai passar, a gente está percorrendo essa variedade, não agora pelo estilo, mas pelo conteúdo. Então, passando de slide, dá para pensar né, como os estilos de artes, como dimensões diferentes, né, no espaço das ideias, né? Então, você pode pensar que você construir essa imagem é passear, né? Você está passeando para o espaço das ideias e a rede neural te dá alguma estrutura
para chegar em algum lugar que faça sentido. E essa técnica, né, que eu tenho usado para fazer algumas das imagens e colocar, né, coisas diferentes no mesmo lugar. Eu lembro de ter colocado uma dessas imagens no Discord da Soberana, e a galera tava falando, pô, mas o Batman é fascista, né? E eu achei interessante pensar, né, que pô, então, e ele segurando uma bandeira comunista fica ainda mais chuchuzinho, né? E, bom, então vamos passar de slide. Esse aqui é um outro exemplo. Quando eu me toquei desse Batman, né, foi o primeiro que eu fiz, eu falei, putz, tem uma coisa aí. Eu comecei a brincar, né, com diferentes pesos para andar mais devagar naquela superfície e para ver, né, para conseguir ver uma transição mais devagar dessa coisa, né, desse conteúdo saindo do objeto, né. Então tem aí pelo menos o processo, eu sabia mais ou menos o estilo que eu estava procurando, eu achei o da esquerda, e na esquerda eu falei, nossa, tem muito um braço, tem uma cabeça já saindo daí, né? E aí eu sabia, né, eu imaginava que se eu fizesse essa transição mais devagar, com mais iterações, com peso menor, um hook, né, sairia de lá, e é bem isso que dá para ver nessas imagens e tal. E vamos passar de slide? Então, eu vou ter mais uma técnica, né, que é essa ideia de mudar de prompt. Eu vou, eu falo de mudar de prompt, mudar de variedade, né, isso vai fazer mais sentido daqui a pouco, mas agora a gente então vai tentar fazer um saci. E vamos passar de slide. Então, são essas duas imagens, né, que eu consegui fazer para essa apresentação do saci. A gente vai fazer a da esquerda juntos, e eu deixar da direita aí de lição de casa. É uma coisa um outro filtro que eu não tinha pensado quando eu comecei a fazer isso era o lance da mutilação, né? Porque por mais que eu quisesse fazer um saci, a rede neural, enfim, estava sendo muito rebelde. Acho que por causa de algum filtro, alguma coisa, provavelmente de treino, de, né, automaticamente colocar, né, os membros e tal das pessoas e tal. Mas, bom, enfim, vamos então procurar a imagem da esquerda, né, do saci. Então vamos mudar de slide. Então, enfim, o primeiro passo agora é um pouquinho diferente, que não tem nenhum peso, né, para simplificar, que a gente pode imaginar que a gente poderia ter colocado um peso aqui, mas vamos só colocar esse prompt mesmo, então um homem segurando um cigarro e tal, num estilo particular e tal, e eu consegui essa imagem, né. Então, mudando de slide, esse que vai ser o processo que a gente vai fazer nessa imagem, né? Então a gente consegue a imagem primeira. E aí a segunda ideia, né? O segundo passo são dois, né? Ao mesmo tempo. O primeiro é cortar a imagem no meio. E aí o fundo da imagem a gente passa para a rede neural também em cima. Deixa a rede neural mudar só a parte de baixo e a gente também muda o prompt, né? Então nesse caso aqui eu até, né, apelei aqui e só coloquei essa frase, né? Um homem de uma perna só. E aí, quando a rede neural completa a imagem, a gente só coloca a imagem de cima no que a gente no output da rede neural e a gente tem a imagem completa, né? Então, e essa ideia de mudar de prompt no caminho. Passando de slide. E aí a gente pode fazer de novo, né, para dar um zoom out e pegar a imagem inteira se quiser e tal. E aí no fim a gente tem essa imagem. E o que eu vou fazer no próximo slide é só fazer um desenho, né, do que está acontecendo na rede neural e quando a gente muda de prompt e tal, quando a gente está fazendo esse processo, né? Então a ideia é que agora a gente tem essas duas superfícies aí que a gente está minimizando, né? E a rede neural não está procurando pelo ponto de baixo, né? Porque ele não sabe disso, ele só está procurando por aquele homem fumando cigarro e tal. Mas a partir do momento que a gente muda o prompt, né, a partir também de um pedaço da imagem, agora a rede neural está livre para começar a optimizar, né, procurar o mínimo essa função numa outra superfície. Isso te permite fazer essa combinação de imagens, né, e de conceitos que não existiria, né? Tanto que se eu colocar um saci na rede neural, não existe essa superfície que a rede neural vai também minimizar, vai se perder, né? Vai ser só
um bando de caracteres randômicos para a rede neural. Um Saci Steampunk, foi essa a inspiração. Bom, então vamos passar de slide. Então, por isso que eu falo, né, que mudar o de prompt é basicamente mudar a variedade das ideias, né, que você está procurando. Você vai para um outro espaço, você pode também mudar as dimensões que você vai procurar e tal, então todo o processo pode continuar. Eu acho que tem um exemplo no próximo slide. Esse foi um do Coringa que eu fiz, que tem, acho que todas as coisas que a gente fez, né, o peso e a mudança também de prompt pelo processo, né? Então, comecei em cima na direita, também procurando o estilo, aí eu achei um Coringa e comecei a adicionar os outros elementos, né? Uma bandeira, depois comecei a adicionar o Rio de Janeiro, e aí, para completar, eu adicionei o Cristo Redentor, né? E se a gente mudar de slide, a gente vai ver que tem uns códigos agora, né, nas imagens que é mais ou menos. Eu tentei colocar os slides, né, os cortes que ela fazia, tal. Não dá muito para ver direito e tal, mas essa que é a ideia, né, para você ter ideia de como a parte que ficou mudada, né. E o Cristo Redentor flutuando no céu, bem realista, né. Vamos passar de slide. Eu acho que já estou quase que na boca final já estou na conclusão do nosso bate-papo. Passando de slide de novo. Aqui é um outro exemplo que eu fiz. Acho que tem mais uns 3, 4 exemplos e a gente já está chegando no final, né? Então, isso aqui é só eu fazendo um Homem de Ferro também, com algumas cores brazucas, mas é o mesmo processo, né? De procurar uma textura, um estilo, e a partir daí começar a mudar o prompt, mudar os pesos para achar o elemento, né? E, enfim, dá para você imaginar até que como se fosse uma argila, né? E tem um ser, né, um objeto sendo mudado, né, dessa argila, né, sendo tirado. Eu tô falando aí, né, aqui no chat, né, que o Cristo Redentor é secretamente um foguete, é o Megazord, né, do Rio de Janeiro. Vamos passar de slide? Essa foi uma tentativa que eu fiz da Caipora, né, a partir de alguns exemplos e tal. Isso aqui eu fiz rápido, só para constar na apresentação. Algumas imagens eu perdi, não sei porquê, mas enfim, no meio eu tentei pegar alguma inspiração da caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, enquanto que das pontas eu estava dando uma lida, né, na descrição da caipora, e parece que ela sempre vinha montada num animal, tipo uma capivara e tal. E, enfim, essa foi minha tentativa de caipora a partir das ideias que eu estava falando agora, né, talvez expliquei. E aí, acho que agora deve ser a última ou penúltima. Vamos mudar de slide? Isso. Agora a gente tem uma série, acho que uns 8 slides agora. Eu estou andando, né, por essa imagem. Então a gente vai colocar tudo que a gente usou em ação, né? Então se a gente puder mudar de slide, aí eu vou falando conforme está mudando, né? Então essa menina que está dentro desse mercado, e aí dentro desse mercado que é rodeado de árvores e tal. E aí essas árvores que ficam, né, na frente de um laguinho. E nesse laguinho lá tem um caminho. E nesse caminho aqui, né, tem uma casinha. E aí a casinha com o laguinho que fica dentro de um vaso. Vamos passar. E aí esse que é o... E aí esse bonsai que fica dentro fica vigiado por um passarinho. E essa série de imagens é feita por todo esse processo de pesos, e mudar o prompt pelo processo. Enfim, e aí a partir daí moldando mesmo as imagens, né, que a gente quer. Esse é o último slide, acho que já tem a conclusão que é basicamente 2 sentenças que já estava lá. Então acho que a gente já pode começar indo nas perguntas. Então a resolução é uma pergunta bacana. Vamos para o próximo slide, que é o último. Então fiquem à vontade para perguntas. Acho que a gente tem 20 minutos, né, se for para seguir
o cronograma. A resolução tem duas partes da resposta, né? A primeira é a imagem que está aí, eu acho que é 1024 por 1024. Essa é a primeira parte. A segunda parte da resposta é o upscale, né? Que é você aumentar a resolução da imagem. E aí tem vários processos, né, de redes neurais, é toda uma parte da pesquisa, né, de desenvolvimento das redes neurais, que são os algoritmos, né, para as redes neurais que vão fazer aumentar, né, a resolução. E o que eu sei até hoje é dobrar, né, então, se for 2024, que seja virar 2024 a 2048 e tal, dobrar a resolução tem tido bastante sucesso, né, a qualidade das imagens tem aumentado, tem segurado bem. Eu ainda não brinquei muito com isso, deve ser muito legal pegar uma imagem e começar a jogar na mesma rede neural, né, e ficar dobrando. E aí começar a pegar umas coisas bizarríssimas que devem aparecer. Mas essa imagem é 1024, dá facilmente para dobrar e aí fazer uns hacks aí se quiser aumentar ainda mais. Outra pergunta aqui, a resolução é compatível com a quantidade de coisas na tela? Tipo, se der zoom, dá para ver a moça no mercado? Não. Então, essa imagem, né, a última imagem, é meio que uma imagem por si só, né? Então a moça meio que foi embora dessa imagem. Se eu quiser que essa moça exista lá, eu precisaria pegar as imagens anteriores, recortar e colocar lá no lugar, né? Se eu quisesse dar um zoom, pensar tipo num vídeo e tal. Eu não fiquei muito atento ao bate-papo enquanto estava apresentando. Não sei se tem alguma pergunta, não sei se o Tarcísio estava de olho. Eu não sei, é o Ziwak, não tenho certeza eu como posso fazer umas. Eu acho que já tem uma nova, mas eu vou fazer uma aproveitando que tem um tempo. Tu tá rodando que modelo? Tu tá rodando na tua máquina? Tu pode explicar um pouco como é que é, assim, quanto tempo demora para fazer? Só pra gente ter uma ideia. Essas imagens eu estou usando o Midjourney, né? Que não é... Eles têm um servidor deles, que eles têm, não sei quantas GPUs, e aí o processo é um pouco diferente, né? Você submete o seu job, e aí em algum momento, né? Às vezes demoram alguns segundos a mais, algum dos workers, né? Pega lá o job, e aí roda na rede neural. A partir do momento que tá sendo processado na GPU, é bem rápido, assim, 10, 20 segundos, a imagem está pronta. Mas é isso, assim, o preço da GPU subiu para um caramba recentemente, e aí eu estou, enfim, preciso comprar a minha para rodar o meu próprio modelo muito rodar o meu próprio Stable Diffusion, assim, deve ser, enfim, dá para fazer umas coisas bem legais, enfim, tem umas ideias legais para fazer. O Midjourney não é de graça, acho que é $10 por mês, e aí ele dá, eu não lembro, eu acho que é 15 horas de processo. E aí 15 horas dá pra fazer muita imagem. Tem uma pergunta da Lisa Beta. A cada etapa do prompt, você escreve em cima do prompt anterior, virando uma frase mais longa, ou você só escreve o complemento? Eu só escrevo, depende do que eu quero fazer. Aquela do Saci, por exemplo, eu até forcei a barra, e no segundo passo eu só escrevi um homem de uma perna só. Então não tem mais nada no prompt. Então o input para a rede neural, naquele caso, é só metade da imagem e esse prompt, né, de 3 palavras, né? Um homem de uma perna só. Um homem de uma perna só. 6 palavras em português. Lendo aqui no chat, se tem mais pergunta. Vou fazer uma pergunta então também. Tu acha que esses R$10 por mês é compatível com o quanto custa eles para rodar isso? Ou será que eles estão tentando atrair os usuários para depois subir esse preço? Porque a gente ouve, por exemplo, que o ChatGPT e o Bing Chat, eles custam muita grana, mesmo que eles estejam sendo disponibilidade de graça hoje para as pessoas usarem e tal. Então, enfim, porque essa técnica é muito interessante, né?
Mas tem essa preocupação, acho, de que é difícil a gente ter isso na nossa casa e massificar isso, assim. Então, a pergunta. Então, eu vou responder uma pergunta que você não perguntou, mas que eu acho muito interessante também, em cima da sua pergunta, né? Então, primeiro passo, a primeira coisa, a sua pergunta. É $10, não R$10? E eu não sei, é uma pergunta muito boa, mas deve ser bem, bem fácil fazer a matemática, né? Porque não é R$10, é $10 por mês, né? Quer dizer, é por mês, mas ele te dá um valor específico de horas. Eu acho que é 15 horas ou 5 horas, agora eu não lembro. Mas dá para pegar essas horas, né, ir para a Amazon, o Google e ver, né, quanto que eles cobram pelo GPU. E aí dá para fazer a matemática bem, bem simples. Eu acho que dá até, enfim. Então, é uma pergunta boa e é uma pergunta legal que dá para saber né, com 100% de certeza qual que é a resposta, né? Eu vou procurar isso aí, porque é interessante. A outra pergunta que você não perguntou e eu quero responder eu imagino que no futuro vão existir coletivos de artistas. Pedaços desses coletivos vai ser rodar o modelo deles, que seja Stable Diffusion, que seja o Stable Diffusion, né, com alguma, né, alguns dados treinados, talvez daquele coletivo e tal. E aí as pessoas daquele coletivo vão ter acesso. Então você vai imaginar que você vai ter um artista visitante, né? Agora, uma das coisas que esse artista vai ter acesso não é só, sei lá, comida e casa, vai ter acesso àquela rede neural, aquele pedaço de software para gerar modelos, gerar imagens e tal. E aí, enfim, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer no futuro, assim. E faz muito sentido, né? Se você pensar que custa, né, 10 milhões de reais para treinar o Stable Diffusion, e se você quiser começar do zero, é sem condições, mas você pode imaginar que você vai, a partir do Stable Diffusion, você pode treinar com as suas próprias imagens e mantendo o seu próprio coletivo de artistas, tal. Então, isso talvez seja uma coisa que vai acontecer, né? Porque eu acho que é bem, bem perigoso depender dessas empresas, né? Por vários fatores. Um deles que a gente já está vendo alguns nomes famosos já são censurados. Então, eu não brinquei muito disso no Midjourney, mas eu estava vendo no DALL-E 3 nomes como o Elon Musk, né? Já começam a aparecer menos ou já estão totalmente bloqueados, alguma coisa assim. Imagina, algumas dessas pessoas, por um lado é bacana, né? Porque sei lá, privacidade e tal, mas pelo outro, e se você quiser, né, fazer alguma coisa com essas pessoas em específico, você acaba sendo limitado. Então, tem essa parada que eu acho que vai ser bem interessante, como é que vai ser fazer acessível, né, esses modelos pra galera e tal. Eu queria fazer um comentário só, deixa eu ler aqui o comentário do camarada. Fico um pouco confuso com essas imagens geradas, principalmente no servidor do Midjourney. Possivelmente essas imagens ficam na base de dados para gerar outras no futuro, né? A gente acaba voltando no debate dos artistas de artes roubados. Então, isso na verdade é uma coisa que eu não tenho muita certeza de como é que os modelos fazem. Eu imagino que talvez alguns modelos optem por isso ou não. Mas eu acho que, no geral, as imagens que são geradas não são retroalimentadas para o modelo. Porque treinar ele com a própria saída dele faz com que ele comece a divergir um pouco de uma arte mais baseada em material original. E eu acho que faria o modelo piorar, na verdade. Mas é possível que tenha alguns em que eles fazem isso sim. Uma coisa que eu queria comentar, né? Eu achei bastante interessante os questionamentos colocados ali no início da apresentação, né? Por que é fácil pedir para IA gerar uma figura uma figura de arte conhecida no mundo todo e, né, geralmente estadunidense e tal. E é difícil pedir para ela gerar uma coisa, né, da cultura brasileira. E eu notei que mesmo com a ideia de tentar compor a imagem com prompts mais específicos, na hora em que apareceu a caipora, por exemplo, todos os traços culturais indígenas pareciam muito mais com os nativos norte-americanos do que com as tribos indígenas do Brasil. Então eu acho que ainda assim fica muito difícil, porque o material que é colocado no modelo ainda é muito enviesado, né? Muito voltado né, no conteúdo que é considerado mais global, por assim dizer.
que é o conteúdo vindo direto do imperialista, né? Não, sim. O que o Zava comentou é muito bom. Pode falar, perdão. Não, só, eu concordo muito, assim, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fiz tava tentando fazer uma primeira indígena, e saiu aqueles indígenas de Bang Bang, Velho Oeste, falei, putz, esse bagulho vai ser mais treta que eu achava, mas E aí que vem essa ideia dos coletivos, né, que eu não sei como vai ser no futuro, mas manter essa base de dados esses modelos, né, vão gerar imagens que condiz com aquela cultura, né, com aquela galera, aquele grupo étnico. Uhum. Esse debate dos artistas das artes roubadas, né, que é bastante interessante. Eu acho que a maior parte do pessoal que tem puxado bastante o debate sobre a questão ética da IA tem falado muito disso. Ele é importantíssimo, né, porque, querendo ou não, o material que tem sido usado para treinar a maior parte desses modelos, dessas big techs que tem crescido muito nesse ramo, tem sido usado a partir de scraping da internet, sem nenhum tipo de pedido de permissão, né? E quando isso começou a virar uma coisa que o pessoal começou a perceber e tal, alguns sites, tipo DeviantArt, começaram a permitir que você tagueie a sua arte com No AI. E aí, se a empresa quiser pular as artes que estão tagueadas como No AI, ela pode. Mas isso também não significa que ela vá. Então, isso é bastante complicado, né? É uma coisa que tem sido... Acho que do debate ético, fora a questão que a gente, né, vai sempre perceber da precarização do artista com a IA, esse debate do uso do material também é muito importante. Outra coisa... Não, sim, esse papo aí O grande lance nem é tanto o lance de roubar a arte do artista, né? O que é um problema. Mas o grande problema é esse processo acontece e todo o lucro fica com a empresa, né? O Midjourney, o Dalitria, a Microsoft. Então, na real, assim, o problema é o capitalismo, né? Outra coisa que eu acho legal pensar é o artista, essa precarização do artista, e eu quero viver num mundo onde isso não vai acontecer no sentido que, se você pensar, né, uma das coisas que eu falei na minha conversa, né, que essas imagens passear para o mundo das ideias, né, usando as dimensões de estilos artísticos. E, tipo, eu sou matemático, cara, eu não sei estilo artístico nenhum, assim, sei lá, Van Gogh e acabou. E um artista, cara, ele foi construído, ele é treinado para entender como é que eu vou passear nesse universo, né? Então é um cara que tá muito pronto para sentar na frente de uma rede neural e falar, não, eu preciso de um estilo rococó gótico, cyberpunk, comendo uva, sei lá, cara. Então, eu quero viver num mundo que essa exploração do artista não vai acontecer, assim, porque eles vão pegar eu espero que eles vão pegar esses modelos e vão bailar, cara, vão dançar muito samba nas folhas de bananeira. Pois é. Bem comentado, Zavak, no comunismo isso ia ser louco, né? E a camarada Aline falou também, quero viver nesse mundo. E, de fato, eu acho que é uma ferramenta fenomenal, cheia de possibilidades. O Zavak comentou, né? É muito interessante esse método que está quase esculpindo uma coisa que não está ali. Então, ao invés de você simplesmente usar o que o modelo foi treinado para gerar, né, já de uma vez, você ir meio que esculpindo a imagem, isso já é bastante interessante. E assim, convenhamos, né? Já envolve uma interação muito maior e um input criativo muito maior de quem está usando o modelo do que você simplesmente botar um prompt, pegar a imagem que sai e usar, né? Isso também é bastante interessante. Mas, como a gente sabe, né, as tecnologias em si, elas não têm opinião do que é certo e do que é errado. Elas podem ser usadas de várias formas. E, infelizmente, na sociedade que a gente conhece, a gente sabe quais são as formas que costumam ser usadas primariamente, né? Treta.
Eu ia perguntar se eu posso finalizar aqui, eu acho, porque daí a gente já pode começar a próxima, mas queria agradecer muito o Mal pela palestra, eu acho que foi muito interessante. Dizer que tu tá no Japão, tu disse, né? Isso. A conexão ficou um pouco problemática durante a gravação, mas acho que pegou tudo. Mas enfim, na gravação vai ficar um pouco travada a câmera e tal, mas eu acho que deu pra gente ver tudo. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem continuar perguntando e conversando sobre isso, tem o Fórum de Tecnologia. Acho que dá muito pano pra manga. Sigam as redes sociais que é o ai.givanildo, né? Isso. E acho que a gente pode ir para a próxima atividade agora. Se quiser finalizar com alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo a oportunidade. Obrigado aí pelas perguntas, pela galera. E é isso aí. Ocupem os modelos.